Pessoal, eu quero ler com vocês uma passagem de Lucas 18, o versículo 7 ao 8, que eu gosto muito dessa passagem porque ela fala sobre fé. E eu acho que a mensagem que Deus quer trazer hoje é essa: que você tenha fé independente das circunstâncias. E eu vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando Deus te dá uma palavra, quando você recebe um direcionamento de Deus, o que acontece logo em seguida, para que você não fique confuso, para que você não se desespere, já que as coisas não estão dando certo. Eu sei que se você está aqui hoje, se você chegou até aqui, não é por acaso. Você está se sentindo confuso em relação ao seu futuro, você muitas vezes desanima porque não vê as coisas acontecendo, e é por isso que eu quero que essa passagem toque profundamente o seu coração. Olha só o que está escrito, olha o que Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Deus não brinca com o sentimento dos seus filhos. Deus não vai ficar deixando vocês de molho, vocês naquela fila interminável, onde vocês nunca vão receber o milagre. Ele está dizendo, Deus fará justiça e fará depressa. Mas quando o Filho do Homem, quando Cristo voltar à terra, será que ele vai encontrar fé no coração dos homens? Ou seja, Jesus estava dizendo que para o milagre chegar, a fé precisa estar bem firme no seu coração. E é aí que eu quero entrar, irmãos, porque eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo, você já tem uma palavra de Deus, uma palavra que Deus entregou, algo que você estava lendo a Bíblia e de repente aquele versículo saltou ali no seu coração, veio aqui na sua mente e você tomou posse, né? Você se apropriou daquela promessa, mas agora você está olhando para a sua vida, ao seu redor, e parece que está muito confuso, você não está vendo uma saída. Deixa eu te dizer, tão importante quanto ter fé é manter a sua fé. Guarde isso. Não adianta você ter fé no primeiro momento. Isso aí qualquer um pode ter. O difícil é manter a sua fé ao longo do processo. Amém? Tá me entendendo aqui? Deixa eu te exemplificar aqui. Jesus chamou o apóstolo Pedro para andar sobre as águas. E ele disse, Pedro, venha. E aí Pedro, naquele momento, ele começou a dar o primeiro passo, o segundo, e ele ficou assustado porque aquilo era maravilhoso demais. O milagre estava acontecendo bem diante dele. Por quê? A palavra que Jesus entregou era uma palavra rema, que significa revelada. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele pode entregar uma palavra específica para você, mas essa palavra não é para mim. Por exemplo, Jesus falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É claro que essa palavra engloba todos nós, todos que somos cristãos, a palavra é para nós. Porém, foi uma palavra específica para os discípulos. Tanto é que eles saíram de Samaria, eles foram para todos os confins da terra pregando o evangelho. Porque foi uma palavra revelada para eles, uma palavra específica, entendeu? Essa é a palavra rema. Por exemplo, a Bíblia, o próprio Jesus, né? Lá no deserto, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, ele falou para Satanás assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a palavra ali, no original, no grego, é a palavra rema. Então, a palavra que o homem vai viver em cima, que ele vai se alimentar diariamente, é a palavra revelada, é a palavra rema, uma palavra que veio do céu especificamente para você, amém? Eu não sei quanto a você, mas eu vivo em cima de palavra, da palavra de Deus. Deus já me entregou muitas palavras e eu tomei posse delas e são elas que me dão energia, me dão ânimo para vencer os desafios. Talvez o que você está precisando é de receber uma palavra específica para a sua vida. E aí eu te convido, eu te encorajo, continue orando, continue buscando a Deus e Ele não vai deixar você sem palavra, porque Jesus disse, o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, irmãos, que eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia é muito difícil porque existem muito a palavra do homem. Só que a palavra do homem, ela volta vazia. A palavra do homem, ela cai por terra. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado
e a gente tem que ter o discernimento espiritual, porque nem todas as palavras que a gente recebe veio do trono de Deus, veio da boca de Deus. Essas palavras vieram do ser humano, e é por causa disso que tem muita gente frustrada, muita gente desanimada, porque ela esperou tanto por algo e não se cumpriu. Mas aqui Jesus está dizendo, Lucas 18, olha, Deus fará justiça e fará justiça depressa, mas Ele fará justiça em favor daqueles que têm uma palavra, estão confiantes na promessa do Senhor, estão preocupados em ouvir a voz do Senhor e não a voz de homem. E aí a própria Bíblia diz no livro de Isaías, ela diz assim, que assim como a chuva cai sobre a terra e ela faz brotar, faz dar frutos às árvores, e ela volta, com o orvalho, assim também a palavra do Senhor, ela não voltará para Ele vazia, mas ela cumprirá todo o propósito. Deixa eu te dizer, se Deus te falou algo, saiu da boca dele para a sua vida, então ela vai se cumprir. Queira você ou não, queira as pessoas à sua volta ou não, ainda que você muitas vezes duvide, muitas vezes você não acredita que pode se cumprir, Deus vai te mostrar que Ele é fiel. Amém? Certa vez Deus falou para Moisés o seguinte, Moisés, estará limitado o meu poder? Você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E Deus falou isso porque Moisés estava duvidando. Deus havia falado para Moisés, Moisés, eu vou fazer chover codornas, vai vir aves do céu, eu vou soprar o vento e elas vão vir sobre o meu povo aí no deserto, e eles vão comer até se fartar. Mas Moisés naquele momento ele duvidou e ele falou, Deus, será que vai existir tanta ave para tanta gente assim? E Deus falou, agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Mesmo Moisés duvidando, Deus cumpriu a palavra dele. Nós vemos um outro exemplo na vida de Abraão. A esposa de Abraão duvidou da promessa e ela começou a rir quando os anjos de Deus chegaram até Abraão e disseram que eles teriam um filho. E ela começou a duvidar daquela promessa porque Sara já tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Irmãos, mesmo eles duvidando, mesmo ela não acreditando, o anjo disse, o filho de vocês se chamará Isaque, que significa risada, porque a sua mulher Abraão, ela riu da promessa, ela não acreditou. Irmãos, quando sai da boca de Deus, ela não pode voltar vazia, entenda isso, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz que ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não volta atrás na palavra dele, irmãos. Pense comigo, no Antigo Testamento, a palavra de um rei, essa palavra era irrevogável, ela não voltava atrás. E o rei, muitas vezes, determinava uma coisa que ele talvez quisesse voltar atrás, mas ele não podia mais, porque ele não podia voltar atrás na sua própria palavra. Imagine o Rei dos Seis, imagine o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele já decretou uma palavra de vitória na tua vida, ela vai se cumprir. Só que existe uma coisa que eu preciso te falar: as distrações do diabo no meio do caminho. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, venha, Pedro começou a andar sobre as águas, porque ele estava andando em cima de uma palavra. Amém? Quando você anda em cima de uma palavra, você experimenta milagres. Ou você acha que eu estou falando aqui para milhares e milhares de pessoas e isso foi por acaso? Não, Deus me entregou uma palavra muitos anos atrás, no ano de 2013, e Ele falou para mim o seguinte: meu filho, as pessoas não querem te ouvir na sua igreja? Crie uma página no Facebook e eu vou começar a te usar na internet. Essa será a primeira maneira como eu vou te usar na internet. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vivido em cima desta palavra e os milagres têm acontecido. Você que está aqui me ouvindo, talvez você é fruto de um milagre que aconteceu quando Deus falou comigo. Então você tem recebido palavras aqui, alimento espiritual para a sua vida, porque Deus primeiramente falou comigo e agora você está sendo abençoado. E você, a partir disso, pode abençoar outras pessoas também. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu Facebook tem mais de 6 milhões de seguidores. No Instagram, 3 milhões. No YouTube, 12 milhões. Já vamos para 13 milhões. Para a honra e glória do Senhor. Tudo porque a palavra de Deus se cumpre. Olha aí, ó, a irmã está dizendo: eu sou fruto desse milagre, pastor. Aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos. Então não é por mim, não é por minha causa e não é para mim.
tá bom? Tudo é para a glória do Senhor, para que o reino dele se expanda. E aqui Jesus disse, olha, Deus não vai ficar fazendo vocês esperar à toa. Deus tem um propósito e ele vai cumprir a palavra, desde que vocês não desanimem no meio do caminho. Amém? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas quando você recebe uma palavra específica de Deus, essa palavra, ela se cumpre. Ela é uma ponte sobre as águas. E foi isso que Pedro recebeu, uma palavra, e Jesus disse, Pedro, venha. Só que quando ele começou a andar sobre as águas, o que aconteceu? Vieram as distrações. É isso que eu precisava falar com você. Eu sei que muitos de vocês estão sendo tentados a se desviar do caminho do milagre. Amém? E aí o que aconteceu? Vieram os fortes ventos, a tempestade foi muito forte e Pedro se distraiu. Ele parou de focar na palavra que Jesus entregou a ele e Pedro começou a afundar. Naquele momento, ele começou a se desesperar e até que ele clamou, Jesus, socorre-me. E aí Jesus estendeu as mãos e Pedro foi levantado novamente e começou a andar sobre as águas de novo, até que ele, juntamente com Jesus, subiram no barco. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele sabe que você já tem uma palavra. Ele sabe que você recebeu uma palavra. Você já tem uma promessa de Deus na sua vida e uma promessa de vitória. Mas agora você tem que vencer. E isso cabe a você vencer as distrações que virão no seu caminho. Amém? Porque o diabo sabe que se ele te distrair, essa é a única maneira de você não receber o milagre de Deus, de você sofrer pelo caminho. Olha, pense comigo, Pedro estava andando sobre as águas, ele estava vivendo o milagre, mas de repente ele estava quase morrendo, quase afogando. E é isso que o diabo quer fazer com você. O diabo, eu sei que o Espírito Santo está me mostrando aqui agora, tem muitos de vocês que estão engolindo água, vocês estão afogando, sendo que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Por que isso está acontecendo? Porque você se distraiu pelo caminho, você deu ouvido à voz do inimigo, à voz do medo, à voz da confusão, e você parou de ouvir a voz do Senhor. Amém? Tome cuidado, porque o diabo ele quer roubar essa palavra do seu coração. O diabo ele quer que você desanime. E para isso, irmãos, eu quero ler com vocês uma mensagem do livro Momento com Deus. Esse livro eu escrevi há muitos anos atrás. É uma mensagem para cada dia do ano. E eu sei que muitos de vocês já têm esse livro no formato digital. Se você quiser o livro físico para chegar na sua casa, você pode acessar o site www.presentecristão.com.br, tá bom? presentecristão.com.br. E aí você pode adquirir meu livro e todos os outros que eu escrevi. Mas eu quero ler com você a palavra que está... É a palavra 112 do meu livro. O título eu coloquei assim: A fé não enxerga barreiras. Amém? A fé não enxerga barreiras. E eu quero ler com você. Enquanto isso, abra o seu coração aí. Olha o que está escrito. Em Marcos capítulo 2, o versículo 1 ao 12, nós lemos sobre um homem paralítico que tinha muita fé. Ele ouviu dizer que Jesus estava ensinando na casa de alguém da sua cidade e convenceu 4 de seus amigos para carregá-lo na maca até o local. Mas quando eles chegaram naquela casa, haviam tantas pessoas querendo ouvir os ensinamentos de Jesus que eles não conseguiram nem se aproximar da porta. Mas ao invés de desistirem e irem embora, eles levaram o amigo na maca até o telhado para tentarem entrar por cima. Então, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a sua maca. Jesus se admirou da fé daqueles homens e, em seguida, perdoou seus pecados e curou o paralítico. Diante dessa história de fé e superação, eu quero que você entenda uma coisa. Preste atenção, ó. Você está mais perto da vitória justamente quando você enfrenta as maiores barreiras. Deu para entender? Continuando, naquele dia, muitas pessoas devem ter visto a multidão e ido embora para casa, mesmo que estivessem a poucos metros de distância do milagre. Mas você não pode fazer como elas. Não desista antes da hora. Ainda que você tenha muitas limitações e muitos motivos para desanimar, creia que a sua perseverança fará toda a diferença. Você tem buscado a Deus por um milagre?
Então saiba que o inimigo tentará usar pessoas e situações para que você não receba o seu milagre. Mas se você persistir em oração e não duvidar no seu coração, nada poderá te impedir de ser abençoado. Continue acreditando, porque você está mais perto do que você imagina das vitórias que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu senti de trazer essa palavra porque tem muitos de vocês que estão diante de desafios, diante de distrações, e vocês não podem desanimar na fé. Como eu disse no começo dessa mensagem, mais importante do que ter fé é você permanecer em fé. Assim como Pedro, ele precisava permanecer em fé para receber, para chegar até onde Jesus estava. Assim também, esse paralítico, ele precisava vencer a multidão que estava ali. E qual foi a atitude que eles tomaram? Eles pegaram aquele paralítico, os 4 amigos, subiram com a maca até o topo, até o teto, o telhado da casa, e desceram ele até lá embaixo. Naquele momento, Jesus perdoou os pecados daquele homem, Jesus curou aquele paralítico e o milagre aconteceu. Por quê? Eles tomaram a decisão: nós não vamos desanimar na fé. Irmãos, a fé não enxerga barreiras, e talvez é isso que você está precisando, aumentar a sua fé. Você talvez já tenha a palavra, mas agora é seu papel alimentar a sua fé. O milagre é com Deus. Jesus vai fazer o milagre na sua vida, mas você tem o papel de alimentar a sua fé. E aí eu preciso te falar uma coisa: quanto mais você vai chegando perto do seu milagre, maiores são as lutas, mas não desista, porque é nesse momento que o Espírito Santo vai falar dentro do seu coração. Amém? Nós já vamos orar agora. Eu vou interceder pela sua vida, mas você vai colocar a sua fé também em ação. E você vai pedir perdão para Deus por ter uma fé rasa. Olha o que a irmã está dizendo aqui, a Luísa. Pastor, eu estava com uma fé rasa. Irmãos, a fé rasa não atrai o milagre de Deus. Tem que ser uma fé verdadeira. Uma fé que não enxerga barreiras. Uma fé que vai até o fim, custe o que custar. E eu preciso te falar uma coisa: Deus jamais vai brincar com seus sentimentos. Como nós lemos aqui no começo, Lucas capítulo 18, Deus fará justiça depressa. Irmãos, Deus tem pressa na sua vida. Deus quer conceder os desejos do seu coração, mas tem que haver fé dentro de você. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter fé. Vamos guardar essa palavra, amém? A fé é o que vai garantir a sua vitória. E esses discípulos e esses amigos do paralítico provaram que eles tinham fé pela atitude que eles tomaram. E aí eu sei que muitos de vocês estão no deserto agora e vocês estão se perguntando: mas pastor, até quando, pastor? Até quando eu vou ficar nesse deserto? Meu querido irmão, minha querida irmã, as suas atitudes, as suas palavras, as suas reações vão determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Veja o exemplo do povo hebreu naquele deserto. Ficaram 40 anos, sendo que se eles fossem atravessar em linha reta, demorariam semanas, poucas semanas. Alguns dizem que demorariam 15 dias, mas demorou 40 anos. Por quê? Não aprenderam as lições do deserto, só reclamavam, não buscavam alimentar a fé, se levantavam contra a autoridade de Deus, que era Moisés na época, o seu irmão Arão. Irmãos, eles não aprenderam nenhuma das lições e por isso a palavra não se cumpriu na vida deles. E interessante que no Novo Testamento, Jesus disse assim, se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, vocês poderão pedir o que quiserem e lhes será feito. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, quando Jesus está dizendo, se as minhas palavras permanecerem em vocês, ele estava se referindo à palavra rema. Se você olhar no grego, você vai ver que aquela palavra significa rema. Ou seja, Jesus estava dizendo, se um dia eu falei uma palavra para vocês, vocês guardaram essa palavra, e essa palavra permanecer em vocês, e vocês continuarem firmes comigo, podem pedir o que quiserem e lhes será feito. Amém? Eu creio que o Espírito Santo está falando com vocês agora. Guarda essa palavra, porque se essa palavra permanecer em você, e você permanecer firme com Jesus, peça o que você quiser, meu filho, porque você vai receber. Amém? Eu me lembro, irmãos, que durante muitos anos
A única coisa que eu tinha era uma palavra. E Deus havia tocado no meu coração e falado comigo: meu filho, espere em mim, porque de acordo com a sua fidelidade comigo, eu vou te mostrar quem é a sua esposa. Aleluia. Eu recebi essa palavra, irmãos, e eu era novo convertido, e aquilo falou tão forte comigo. E aquela palavra acompanhou a minha vida por longos e longos anos. Não pense que foi da noite para o dia. Mas eu guardei aquela palavra e eu pensava: eu preciso ser fiel a Deus, porque no tempo certo Ele vai mostrar quem é a minha esposa. Irmãos, os anos se passaram, tive outros relacionamentos e depois Deus foi me mostrando que havia um propósito em cada um deles. E muito desse propósito é para que eu te encoraje a não desistir do teu sonho. Eu sei que tem mulheres aqui com o sonho de casar. Tem homens aqui que estão orando por uma mulher de Deus. E essa conexão da pessoa que está buscando em Deus e da pessoa que também está buscando, essa união de propósito vai acontecer se você ficar olhando para Jesus somente, não esperar no ser humano. Espere em Jesus. Ele vai conceder os desejos do seu coração. Amém? E aí os anos se passaram e foi então que eu conheci a minha esposa. Na verdade, eu não sabia que era minha esposa, mas quando eu conheci aquela garota, o Espírito Santo foi me mostrando que era ela. Irmãos, e eu acreditei naquela palavra, porque Deus me apontou a pessoa certa. E muitas vezes eu olhava para os casais cristãos e eu perguntava para eles assim: como você ficou sabendo que aquela era a pessoa de Deus para você? E todos eles me falavam a mesma coisa: quando chega a pessoa certa, você sabe que é aquela pessoa, você sente paz. É uma paz assim que não dá para explicar. E eu sentia muita paz quando eu conheci a Thaís. E ela não tinha nenhum interesse por mim. Ou seja, havia uma barreira aí, certo? Mas Deus colocou uma fé tão grande no meu coração que eu persisti com ela. E eu fiquei 4 meses tentando e mandando mensagem. Eu escrevia carta e ela não tinha o mínimo de interesse, porque ela estava com o coração fechado. Mas, irmãos, quando a gente tem uma palavra e quando Deus te aponta o caminho, você tem que ir naquela direção. E eu persisti e até que ela abriu os olhos e ela começou a ver que podia dar certo com a gente. E hoje nós estamos casados há mais de 10 anos, vamos completar 11 anos de casado, muito bem casado, porque Deus é fiel. Então, espere no Senhor. Amém? Você que tem um sonho de encontrar uma pessoa de Deus, saiba que existe também uma pessoa agora, orando, e Deus pode unir propósitos, unir caminhos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então agora eu quero orar por você. Olha aí, a Janiele disse: pastor, eu estou descansando em Deus porque eu creio, eu sei que Ele está trabalhando em meu favor. Amém. Olha isso que legal, irmãos. Tem uma moça aqui que disse, a Cristina Barros, ela disse assim: pastor, aconteceu exatamente assim comigo, eu senti muita paz. Olha isso. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em seus corações. Glória a Deus. Então ela vai ser um juiz, ela vai te apontar. A falta de paz vai representar que não é de Deus, e a paz pode ser um grande sinal de que é de Deus. Amém? Só que essa paz, ela vem quando você ora, quando você está buscando ao Senhor. E aí essa paz vai ser gerada pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, se você puder. Feche os teus olhos agora. E eu quero levantar um clamor pela sua vida, mas você vai colocar a sua fé em ação também. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento especial, Pai. Ouvimos a Tua palavra aqui, Senhor. A Tua palavra foi brotada no nosso coração e está escrito, ó Deus, que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Senhor, nós estamos com fé neste momento e nós te pedimos, ó Pai, cumpre a Tua vontade em nossas vidas. Pai, eu oro em favor deste homem e desta mulher agora. Essa pessoa que entrou aqui nessa live desanimada, Pai, confusa, sem saber o que fazer, Pai. É uma angústia que se prolonga por vários e vários dias, meses e anos. Pai, tira essa angústia do coração, Pai. Pai, eu creio que se nós tivermos fé e se nós permanecermos em fé, tudo o que nós pedimos se cumprirá. A Tua palavra, a Tua vontade se cumprirá, e a Tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Oh, meu Deus, eu te peço em favor deste irmão e desta irmã, tira a confusão, Senhor. Tu não és um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de paz.
Senhor, tira toda a perturbação na mente. Eu repreendo agora toda a opressão maligna, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a brecha, tudo que o inimigo encontrou de brecha na vida dessa pessoa, porque essa pessoa agora está se arrependendo dos pecados, está fechando as brechas em nome de Jesus. Pai, coloca a tua mão de poder sobre este homem e esta mulher. E eu te peço, ó Deus, reveste essa pessoa com teu sangue, Jesus. Proteja ela do inimigo. Pai, este homem e esta mulher estavam perturbados na mente, no coração, angustiados porque não veio uma resposta, não veio uma saída. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, aponta o caminho para esse homem e esta mulher. Mostra o caminho, Senhor, que essa pessoa venha encontrar paz, venha encontrar alegria no Senhor. Senhor, abra o céu sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa. É em teu nome, Jesus, que eu cancelo os planos do diabo. E eu te peço, Senhor, traga uma palavra de direção, uma palavra rema, uma palavra específica de vitória para esta pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, como é bom buscar ao Senhor. Enquanto eu orava aqui, me veio no coração o Salmo 25. Irmãos, o Salmo 25 diz assim: quem é o homem que receberá a instrução do Senhor? É aquele que tem o temor de Deus. O homem que teme o Senhor receberá a instrução do Senhor. Por isso, não perca o seu temor. É o temor que, na verdade, a palavra temor não é medo, viu, irmãos? É o respeito. É uma busca reverente por Deus. É um amor por Deus. E o temor está relacionado a você respeitar Deus de tal forma que você deseja não pecar. Você não vai pelos atalhos, você não se desvia por outros caminhos, porque você teme a Deus. Você ama ao Senhor, você quer viver em santidade. E é no meio do caminho que vai vir as distrações, vai vir o pecado, aquela voz sedutora do inimigo. Não vai por esse caminho. Anda no caminho da retidão, no caminho estreito. Continue carregando a sua cruz e a vitória vai vir sobre a sua vida. Amém? Olha, eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube. Todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã e da noite. Tem sido uma bênção. Irmãos, essas palavras têm trazido um renovo para a minha vida. E eu creio que para o de vocês também. Amém? Não se esqueça também, 2h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você no canal do YouTube, porque eu quero trazer uma palavra abençoada a cada dia para te fortalecer. E juntos nós somos muito mais fortes. E eu costumo dizer o seguinte: se a gente não se encontrar aqui na terra pessoalmente, nós vamos nos encontrar na eternidade com Jesus. E aí nós vamos ter tempo de sobra para conversar. Você que é um servo do Senhor, você não está sozinho. Tem pessoas orando por você e eu sou uma delas. Eu quero orar todo dia pela sua vida. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz.